Olá, olá, olá! Bem-vindos ao meu canal Plantas da Natália. Tantas vezes já tentei começar os meus vídeos com outras palavras, como uma intriga. Olha, perdoa-me, não consigo. A única intriga aqui que eu estou toda mordida por mosquitos e gosto de fazer vídeo na mesma e gosto de ficar aqui no terreno na mesma. Por isso, a intriga nas plantas, não sei qual. Eu acho que é melhor mostrar as plantas, mostrar como elas é, dos raízes até o final, mostrar, dizer algumas dicas, como cuidar delas. E a intriga fica para depois, ok? Então hoje eu vou mostrar para vocês alguma coisa, algumas coisinhas que eu tenho aqui no meu terreno. E a primeira coisa que eu vou começar a dizer que aqui debaixo da oliveira é o meu hospital das plantas. Porque o hospital das plantas? Porque todas as plantas que eu levo para aqui da casa, que precisa ou replantar, ou precisa recuperar, ou elas estão um pouco esquisitas, por causa que apanham lá muito sol, então eu trago elas para aqui e aqui elas têm uma sombra maravilhosa da oliveira, de uma, de outra, da terceira. E ficam aqui a recuperar e depois delas ficar melhor, pronto, depois arranjo para elas um sítio para elas ficarem mesmo bem. Tenho aqui uma plantinha que eu fui plantar dos pedaços mesmo, dos pedacinhos, chama-se 11 horas, acho eu. Esta planta é uma suculenta e acho que está aqui uma florinha pequenina, não dá para ver, aqui. Está aqui, está a nascer outra florinha, está aqui mais uma e acho que vai ser uma cor de rosa escura. Esta planta, tenho mais um vaso, pronto, então ela continuava aqui e ela já está bem, eu vejo que ela já recuperou e eu acho que esta planta pode ir para o sítio onde já apanha mais sol. Ela aqui já está enraizada, então está boa. Quer dizer que já pode ir para qualquer um outro sítio. Vou pôr ela no outro sítio porque hoje a heroína do nosso vídeo não é bem 11 horas. Não sei porque 11 horas. Vocês sabem porque esta planta chama-se 11 horas? Olha, eu não faço ideia. Não faço ideia, mas esta também é uma das plantas que foi recuperada depois de pessoas que queriam deitar ela para lixo, para fora. E eu fiquei com ela, aqui não falta espaço. E então, porque 11 horas, não faço ideia, vocês sabem, comentam-me se faz favor, garanto que vocês sabem melhor do que eu. Por acaso nunca me passou pela cabeça perguntar porquê, mas é giro saber, gosto de saber. Eu acho que 11 horas deve ser um nome, não é nada científico, um nome daqueles que pessoas dão para as plantas, adoro nomes que pessoas dão para plantas. Deve ver com tempo de floração, o abrir e fechar flor, pronto, não sei, mas se seguir assim daqueles nomes que pessoas dão para as plantas, capaz de ser uma coisa desta. Hoje a heroína de hoje é uma planta muito bonita agora, porque ela chegou aqui também muito esquisitinha. Se você visse ela quando ela chegou aqui, olha, ela realmente estava muito tristinha e eu também estava muito tristinha porque esta planta é a planta da minha sogra, quer dizer, um pedacinho pequeno da planta da minha sogra. Eu conheço esta planta já há muitos anos. Ainda antes de vir aqui para Portugal já conheci esta planta e tinha esta planta na nossa casa, na Ucrânia. Tinha esta planta na nossa casa na Ucrânia há muitos anos. O meu filho, quando eu saí aqui de Portugal, ele cuidava esta planta e acho que até os últimos dias, não sei, o último mês, os cadelas dele é que estragaram a planta, pronto. Mas esta planta é muito antiga, já conheço ela há muitos anos e fiquei como um pedacinho, como lembrança, de uma planta grande da nossa Dona Maria.
fiquei com um pedaço. E ela realmente ao pé da minha casa, ao pé da nossa casa, nunca estava como na casa dela. Na casa dela eu tenho um vídeo pequeno, olha, ela é linda e maravilhosa. Ela é linda e maravilhosa, com folhas grandes, com folhas todas verdinhas, muito mais verdes do que estas. Muito mais verdes. E sempre dar folhas novas, folhas novas, folhas novas. E folhas novas está sempre bonitos. E o pé da nossa casa, as folhas sempre davam assim, daqueles... secaram sempre o final da folha. O final da folha estava sempre sequinha. Pronto. E eu já não sabia o que tenho a fazer com ela. Pronto, dentro da casa não tem espaço para plantar assim, porque a minha ideia era que ela vai crescer como planta da minha sogra muito grande, então eu nunca queria pôr ela dentro de casa e ela ficava ao pé da casa. Só que o pé da casa ela sempre apanhava, acho que luminosidade e sol demais. Então ela ficava, como eu percebo agora muito bem, que ela ficava mesmo queimada, as folhas ficaram queimadas, porque falta de água ela não tinha, garanto. Comigo é muito mais fácil morrer de afogados plantas do que com falta de água, isso eu garanto. Eu tenho aquele mal, regar plantas demais às vezes e já perdi algumas plantas por isso. Mesmo que sem no poço, mas pronto, acontece que gosto de regar as plantas. Então eu sempre o que eu fazia? Tirava daquelas folhas secas, nasciam outras. Tirava daquelas outras, outra vez nasciam. Nunca faltavam as folhas realmente sempre estavam a nascer, 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 só que sempre ficaram no final feios, ficaram feiosos. E 2 semanas daqui, mais ou menos, eu trouxe esta planta para aqui. Olha, e deixei sossegada debaixo da oliveira. Não mudei nada, não fiz nada. Ela realmente precisa de uma replanta e se calhar hoje vou fazer. Só que eu tinha medo de tocar nela para ela não falecer realmente, porque estava poucas folhas, só algumas folhinhas e sempre secas. E agora vejam-me esta beleza, agora vejam-me esta beleza, olha, isto é pouco acreditável. Olha, Rui, veja a planta da tua mãe, olha, Rui, veja a planta da tua mãe, é lindíssima. Olha, ela aqui debaixo da oliveira apanha mesmo sombra e já sei que não posso pôr ela no sítio onde ela apanha sol, vou pôr ela mesmo na sombra. Por enquanto fica onde fica, depois vai-se ver, tenho mais um sítio dentro das 2 oliveiras onde há mais sombra ainda, mas por enquanto fica aqui. Só que o que primeiro quero fazer, realmente quero replantar porque acho que ela já merece e já necessita mesmo. Então já sabem. Olha, eu já disse o nome da planta. A planta chama-se aspidistra. Planta muito rústica, como eu estou a dizer, 20 anos. Eu já conheço esta planta, se calhar mais do que 20 anos. Sim, eu estou aqui mais do que 20 anos. E uma planta muito rústica, muito antiga. Nunca vi flores desta planta, não vou mentir. Nunca vi, nem na planta que eu tinha na Ucrânia, nem na planta da minha sogra, nunca vi, não sei porquê. Mas quem me conhece sabe muito bem que para mim as flores não é significativo. Para mim o interessa a folhagem. Desde que a folhagem assim muito linda, uma folhagem forte, uma folhagem realmente assim bonita, eu posso não ter flores nunca, eu não preciso flores, eu preciso folhas, por isso já sabem, se vocês têm esta beleza, se vocês têm dentro de casa um sítio com sombra e outras plantas não se dão naquele sítio, porque muitas plantas querem realmente luminosidade e sol, as plantas alguma, né? Pelo menos de manhã ou à tarde. Como eu sei, esta planta na casa da minha sogra, no momento não apanha sol nenhum. Ela está mesmo num sítio, pode-se dizer que sombra. Por isso ela está linda, linda, linda. As folhas da planta dela até brilham, um verde brilhante,
mesmo, e reproduz-se muito bem, sempre dá mais folhas, mais folhas. E este vaso não tem nada a ver com o vaso que ela tem 2 vasos lá. Olha, a Dona Maria já faleceu, mas ela continua conosco. Por isso é tu dizer a planta da minha sogra, porque pronto, tá bom, ela está, não está aqui, está no céu, sim? Então, se tem um sítio com sombra, se tem um sítio, mas acho que não põe no banheiro acho que não. Num corredor, numa sala, longe da janela, por exemplo, esta planta fica bem, Por isso é uma opção para vocês, quem gosta de folhagem, quem gosta do aspecto desta planta. Ela por acaso é uma planta que não precisa nem precisa mesmo cuidados nenhuns, eu não dou atenção muito a ela, só regar realmente, olha gatito, já comeste? Regar, às vezes em quando adubo, e agora vou mudar para um vaso um pouco maior. Já estou a ver que o vaso necessita rega, mas vou regar depois de replantar e depois deixo em paz. Tenho aqui algumas coisas, algumas folhas que caíram das outras plantas. Tenho aqui, acho que a orelha do gato, uma suculenta orelha do gato. Tenho aqui folhinhas e por acaso das folhas nasceram assim plantinhas pequenas. Logo vou pôr logo num sítio onde há outras orelhas do gato. Aqui mais uma florinha, não deu nada ainda, mas olha, engraçado, suculentas é assim, cai uma folha e não há um desperdício mesmo nenhum. Pronto, eu vou agora replantar com vocês o vaso. Replantar, isto quer dizer, dizer assim muito alto, eu não vou fazer muita coisa, eu vou retirar a planta como ela está, vou mudar para um vaso maior, vou dar a volta substrato novo, vou tentar não sacudir muito este substrato, deixar mesmo como está, mesmo que ele já está gasto, de certeza ele já está gasto. Eu é que estou com medo realmente que eu vou estragar alguma coisa e não quero mexer muito. Vou fazer transbordo, não vou fazer replante, vou fazer transbordo, quer dizer, só vou mudar o vaso um para outro, tentar mexer o mínimo nos raízes. Olha, agora boa ideia, vamos ver logo o raiz desta planta. Porquê? Porque esta planta, vamos dizer assim, folhas saem mesmo dos raízes. Esta planta não tem tronco, normalmente plantas têm tronco e depois folhas. Esta planta não tem tronco, esta planta só mesmo tem rizoma e depois tem folhas. É uma coisa muito gira. Vou pressionar o vaso, vou tentar pressionar o vaso. Opa, vou abraçar a minha planta, oh, vou abraçar ela, é para tirar ela mais fácil. Olha, acho que ela vai sentir que eu gosto muito dela e não morre para mim nunca. As plantas também sentem, sabiam? Pronto. Vamos ver se eu consigo acertar aqui o vídeo. Vou baixar aqui um pouco. Olha, gato, tu vais agora partir isto tudo aqui. Olha, aquilo que eu quero me ajudar mesmo. Pronto, vá. Vai, tu já comeste. Maluquito. Olha, tenho aqui um vaso. Vamos ver, minhão, o que é que queres? Olha, está aqui o vaso. Vamos ver a diferença. A diferença não é assim muita grande e não precisa muito grande. Tá bom assim esta diferença. Já tenho aqui o argila. Pronto, já ouvi dizer que realmente não faz diferença. Tenho que estudar essa coisa melhor. Que o drenagem não é obrigatória. Dizem, por acaso dizem, e diz um senhor que eu gosto muito no internet ver vídeos dele. Mas pronto, ele está a dizer
mas geralmente estou habituada e os meus vasos 99% têm mesmo buracos, e não é só buracos daqueles comprados quando compra-se o vaso, é certo, porque eles quando vendem 2 ou 3 buraquinhos e nada mais. Eu faço muito mais, vocês já perceberam que eu gosto de regar. E também para ajudar, se rega um pouco demais, pronto, a água logo vai sair. Por isso tu depois de fazer como um ferro quente no fogão, com uma coisa de ferro fino, faço mais buracos e muito mais do que está, mesmo muita. No momento tenho argila, às vezes quando não tenho argila ponho o esferovite, os pedaços do esferovite. Pode-se pôr pedrinhas, pode-se pôr os vasos daqueles velhos, antigos de barro, assim. Então vou pôr aqui drenagem, vou fazer uma almofadinha para a planta de umas. Tenho aqui uma terra debaixo da alfaroba. Gosto de utilizar a terra debaixo da alfaroba, porque a terra tem muita matéria orgânica e muitos pedacinhos das folhas, muitos pedaços das folhas caídas da árvore e também de pedaços de alfaroba quando ela cai para o chão. Então a terra está toda assim, pedacinhos. Vou pôr aqui, fazer uma almofada em cima das pedrinhas. Os sacos que eu compro terra normalmente não deito fora, elas são bastante grossas e eu gosto de utilizar as coisas, dá para pôr tanto como para lixo, quando há lixo daquele mais lixo, ou também mistura, aqui faço misturas dos substratos e depois tenho já misturado. Pronto, fiz aqui uma almofadinha. A almofadinha, vamos ver, primeiro vamos tirar a planta do vaso, para ver como ela está. Tenho aqui outro substrato, nem aquilo que eu queria. Vamos ver como eu vou tirar. Também não quero desperdiçar aqui a terra. Ela deve sair, acho que deve sair. Está a sair fácil. Oi. Olha, como eu estava a dizer, é esferovite. Você viu? Vou pôr eu. Vou tentar só tirar algum, pronto, aquele que posso tirar mais fácil. Você está a ver que, já vou mostrar, que a planta está cheia dos raízes, realmente. Já está cheia dos raízes. Vou tirar aqui o esferovite. Ele não faz aqui falta, já que eu tenho argila. Olha, estou mesmo a prevenir-me bem para não ficar a planta assim encharcadas com argila, mas pronto, eu já me conheço. Vamos ver aqui a planta, não quero sacudir muito, quero tirar o mínimo possível terra. Vamos ver. É lindo os raizinhos, mesmo lindos. Então quer dizer, planta saudável, planta está bom. E o raiz por acaso não é assim muito compridas, é assim. Não é assim muito compridas, vamos ver. Mas está bom, não vou mexer mais. Só queria mostrar para vocês os raizinhos bastante grossos, resistentes, fortes. E daqui elas conseguem armazenar água, conseguem armazenar vitaminas, minerais, e daqui também não precisa ser esta planta muito regada, ok? Conforme dos raízes também temos que ver estas pormenores. Vou deixar alguns pedaços aqui do esferovite, não faz mal. Tenho aqui um substrato universal. Vamos ver o que está aqui. Descobrir. Aplicação todo ano. Pode-se aplicar todo ano. Olha, por acaso é muito complicado sem óculos ler. Estou a procurar português. Ok, vamos procurar. Olha, o gato quer festinhas.
Tá, substrato universal para jardinagem, hortaliças, plantação e transplante de uma vasta gama de plantas em vaso e floreira. Queria ver o que tem aqui, dos algumas, pronto, coisas o que tem aqui. Mas normalmente quando eu compro substrato está aqui escrito o que conta o substrato. Mas vou fazer a conta, que o substrato é bom, porque já comprei ele, e o substrato também dá para ver que ele tem bastante matéria orgânica. Dá para ver que ele também está feito muito parecido com aquele que eu tinha posto debaixo de oliveira. Mesmo dá para ver que aqui os pedaços das árvores, pedaços das folhas. Pois, isso é bom. Isso é bom. As plantas, esta aspidistra, gosta de matéria orgânica. Gosta de matéria orgânica, então vou dar para ela matéria orgânica. Vamos ver como ela fica aqui agora. Vamos ver como ela fica, está bem. Pronto. Vou assentar ela bem. Olha, vou assentar ela bem. Espero que ela vai dar muitas folhinhas novas. Depois aqui a volta, aqui é 5 cm por causa a volta da planta. Aqui no diâmetro mais 5 cm. Normalmente dizem que tem de se pôr 2 cm ou 3 assim, mas não faz mal. Como eu vejo que ela cresce muito bem, desenvolve-se muito bem, eu vou deixar mesmo assim. Assim não vou precisar trocar o substrato muito rápido outra vez, sabem? Vou pôr alguns esferovite ainda à volta. A Natália, como gosta de regar muitas plantas, e não vou arriscar. Isso é para drenagem boa, para ar entrar melhor, porque quando o ar entra, as plantinhas desenvolvem-se melhor. E vou pôr o substrato. Não vou meter muita coisa, pois só vou pôr mesmo o substrato normal. Às vezes também acrescento, mas mais para suculentas, o esferovite daquele bolinhas, mesmo desfaço, porque há esferovites diferentes e eu chamo, e não só eu, estava a ouvir isso num vídeo também da Elisa, e ela estava a dizer, parece que ela estava a dizer que o esferovite é um vermiculita para os pobres. Eu achei muito giro. Olá Elisa, olá. Achei muito giro mesmo o nome, pronto, para esferovite, né? E realmente não estou a dizer que sou pobre, mas não compro vermiculite e perlite. Não compro por uma única razão. Eu tenho muitas plantas, tenho muitas suculentas. Olha, se eu vou utilizar estes produtos, se elas por acaso não digo que está mais boas, não digo que é mais, mas pronto, se eu vou utilizar elas, eu não sei quanto dinheiro eu vou gastar para isso. Eu vendo plantas, mas nem por perto, vendo para ganhar para produtos assim caros. Eu vendo plantas mais por causa que eu gosto do ambiente do mercado e gosto de vender. Elas reproduzem-se muito, as plantas crescem muito. Eu tenho colos, tenho tradescâncias e tenho suculentas. Elas realmente reproduzem-se com uma velocidade de luz, e o que eu tenho a fazer com elas? Desde anos eu ofereço 100 anos também, pronto, para os meus amigos, para os familiares. Eles se calhar devem estar fartos já as plantas oferecidas, mas pronto, nada para fazer. Natália tem muitas plantas. É a primeira coisa que Natália pensa que pode oferecer, eu planta, só que depois penso qual planta a pessoa pode gostar e que planta vai ficar bem na casa da pessoa. Só se eu sei que a pessoa realmente não vai cuidar a planta, assim não vou oferecer nada. Assim, pronto, assim não dá. Oferecer planta e saber que ela morre, isso não.
Isso não dá maneira nenhuma. Olha, vai para YouTube. Olha, vai para YouTube, lindo. Não, não vais. O gatito. O gatito lindo. Olha lá. Pronto, a planta já está replantada. Já está replantada. Só vou regar a planta. Só vou regar a minha aspidistra. Vou regar a ela. Como ela tem muitas raízes, posso regar ela muito bem agora. Ela vai encher com água. E depois, próxima vez, só vou regar depois dela estar quase seca. Agora é para ela ficar assim bem cheinha de água. Depois de replante, para ficar bem. Olha, pronto. Rego bastante. Não vou esperar para ela pingar. E vou pôr ela de lado onde ela estava e deixar em paz. Olha, eu às vezes percebo que plantas não querem que a gente mexa muito com elas. Mesmo que nós queríamos mexer e tocar e virar plantas de um lado para o outro, há plantas que não gostam. Há plantas que gostam de ser mínimo mexidos e tem sua razão esta lógica. Posso explicar uma maneira, por exemplo, a planta está num sítio que apanha sol de um lado, apanha sol daqui, deste lado, sim, e nós viramos a planta, e aqui esta parte da planta, da folha, nunca apanha o sol, ou apanha pouco, não apanha, apanha sombra, e nós viramos, e daqui esta planta fica toda queimada. Ela fica queimada. Se ela fosse virada assim como antes, nada acontece. Nós viramos e aqui esta parte da planta que nunca tinha visto o sol ficou queimadinha de repente. Por isso às vezes temos que pensar antes de virar, porque nós às vezes queríamos virar a planta e pensar, olha, ela de um lado parece assim torta, e vamos virar e assim ela vai ficar toda bonita e vai endireitar-se, mas muitas vezes é uma coisa errada que podemos fazer, por isso, antes de fazer uma coisa, temos que pensar, sim. Olha, queria agradecer quem acompanhou o vídeo, quem acompanha o meu YouTube. Quero agradecer os meus subscritores. Quero agradecer os meus subscritores, quero agradecer os meus filhos, a minha mãe, quem está a me acompanhar e apoiar. Se gostaram do vídeo, põem gosto, para vocês não custa nada e Natália fica toda contente. Se gostam de vídeos assim calminhos e serenos, sem saltos uma foto para outra, olha, eu gosto de vídeos assim e estou a tentar fazer os vídeos assim, sem stress. Por isso, se gostam de vídeos assim, seguem-me. Se têm dúvidas, perguntam-me. Se eu sei, consigo explicar e consigo responder. Às vezes vou perguntar a vocês e vocês, se têm respostas, respondem, se faz favor, ok? Também não sei pouca coisa, pode-se dizer, sou iniciante nas plantas. Porque há pessoas que têm muita experiência. Eu não tenho muita. Tenho plantas lindíssimas, tenho muitas plantas. E por isso, mais uma vez, obrigada. Não vou continuar a falar blá mais. Muito obrigada e bom final do dia. Obrigada a quem acompanhou-me este vídeo. Se tem uma aspidistra, comenta-me. Se tenho uma aspidistra variegata, comentam, porque eu sei que há outros tipos de aspidistras. Esta é verdinha, acho que esta é a mais simples que existe. Esta das mais antigas. Se tem uma variedade diferente, comentam. Obrigada. Tchau, tchau.